anunciar o Natal de Jesus como uma realidade sempre presente. Vamos ler a palavra de Deus em João primeiro capítulo do Evangelho segundo escreveu João. Natal é real. Preguei no primeiro domingo a respeito disso. No domingo passado, segundo domingo, Natal é real. E hoje também, Natal é real. Parece uma perguntinha assim, sem sentido, mas sabe? Muitos cristãos falam de Natal, mas não é real na sua vida. Eles fingem que é real e não é real na sua vida. Natal deve ser uma coisa real. E quando o Natal é real, é uma coisa transformadora na vida da pessoa. Lendo aqui na Almeida Corrigida Fiel, Almeida século 21, João capítulo 1, o verbo se fez carne. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito existiria. A vida estava nele e era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, seu nome era João. Ele veio como testemunha, a fim de dar testemunho da luz, para que todos crescem por meio dele. Ele não era a luz, mas veio para dar testemunho da luz, pois a verdadeira luz que ilumina a todo homem estava chegando ao mundo. O verbo estava no mundo, e esse foi feito por meio dele, mas o mundo não o reconheceu. Ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos que o receberam, os que creem no seu nome, deu-lhes a prerrogativa de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram de linhagem humana, nem do desejo da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, pleno de graça e de verdade. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Pai querido, nós agradecemos, Senhor, porque temos o privilégio de conhecer o Senhor, e o Senhor tem se revelado a nós através da sua bendita palavra. Mais uma vez, sua palavra é lida, ó Pai. Com reverência, abrimos nosso coração e pedimos que o Teu Espírito Santo abra o entendimento de nossas mentes, para poder receber a Tua palavra, como ela é cheia de graça e verdade. Que este servo seja apenas um instrumento do Teu Espírito, ó Pai querido. Que o Senhor opere em nós a grandeza, a firmeza e a manifestação gloriosa desta realidade que é o Natal de Jesus, e que deve ser sempre um presente em nossas vidas. Essa realidade no dia a dia, coisa presente em nosso viver. Em nome de Jesus. Amém. Natal é real. Então, falava no primeiro domingo desse mês, pregando, que é uma realidade porque foi uma iniciativa divina para a salvação humana. Domingo passado, demonstrando e provando que é real na história humana, quando os magos do Oriente vieram adorar ao Senhor, e eles visitaram o menino Jesus, eles conheciam as profecias de Daniel, eles aguardavam a vinda do Messias, eles conheciam o tempo da vinda do Messias, porque eles prestaram atenção nas profecias de Daniel, e eles estavam prontos para adorar o menino Jesus quando veio ao mundo lá em Belém. Natal é real na existência humana também. Natal é a data oficial em que a maioria dos cristãos celebra o nascimento de Jesus no mundo inteiro. É claro, nós já sabemos que alguns lugares da Europa, falei também já sobre isso, você anda nas ruas, parece que qualquer mês do ano não parece nada com o Natal. E em alguns lugares do mundo não há nenhum símbolo, nenhuma lembrança do Natal de Jesus. Mas de modo geral, no mundo inteiro, é comemorado, é celebrado nessa época o Natal de Jesus.
E Natal é real, sim. E o significado é o nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas pergunto de novo para você, Natal é real? Natal é real para você? Há uma tendência em as pessoas negarem na realidade, ou seja, na sua existência, na sua vida, a presença real de Jesus. Isso acontece em algumas pessoas insensivelmente, elas não prestam atenção nisso, mas elas estão negando a Jesus através do seu jeito de viver, através do seu jeito de agir, através do seu modo de falar, e através de uma insensibilidade espiritual. Dr. Lawrence Richard escreveu um livro que eu gosto de vez em quando de relembrar, na época do seminário ainda, o Cleberson era aluno, e eu me dedicava a entender aqueles princípios que ele já discorria naquele tempo. E de lá para cá só aumentou o que ele escreveu. E ele dizia que os cristãos têm um mecanismo, apesar de frequentar a igreja, apesar de muitos terem uma fé conservadora, de absolutamente não desenvolverem atitudes e valores e comportamentos em harmonia ao Evangelho. Ele lembrava que muitas vezes nós pensamos que a pessoa aceitando Jesus, como hoje, fizemos batismo, que isso é uma coisa automática que vai acontecer na vida do cristão, que agora ele vai viver todos os valores, os princípios do Evangelho, mas isso não acontece assim. E eu tenho consciência que nós batizamos alguns juniores, isso vai depender do crescimento deles, da formação cristã, vai depender da dedicação de cada dia, eles receberem a palavra e permitir que o Espírito Santo trabalhe no seu coração, no seu interior. Mas a Regina já está mais madura, eu sei que já está firme, trabalhando com ela na classe batismo, não sei das suas convicções, era líder na igreja romana, saiu de lá por convicção, recebeu Jesus como convicção, e muito dificilmente vai voltar atrás, muito dificilmente vai deixar abandonar o caminho, né? Vejo nela muita madureza, mas há cristãos que estão fazendo coisas que a gente não gostaria de ver, estão negando a Bíblia. Natal não é real nas suas vidas. Não é porque muitas vezes estão negando a Bíblia, eles dizem, eu creio na Bíblia, mas isso não pode ser verdade. Eles negam a palavra de Deus, quando aquilo não é do seu interesse. Há cristãos que relativizam a palavra de Deus. Eles falam assim, isso só vale para certas pessoas em determinado momento da vida. Isso não vale para mim agora. Há cristãos que falam que a Bíblia deve ser redefinida, e está se falando muito, até pastores famosos têm falado isso. Isso é uma coisa que tem acontecido em nossos dias. E falam, existe mais do que uma interpretação, essa não é a interpretação possível, eu não aceito essa palavra na minha vida. Isso está acontecendo. Isso eu estudava 40 anos atrás no seminário. Isso acontecendo mais frequentemente, isso. Outras pessoas começam a compartimentalizar, falando isso é um conceito espiritual para a minha vida de domingo, mas não para segunda-feira. E muita gente nega Jesus durante a semana, e no domingo vai adorá-lo lá na igreja, pensando como se fosse possível isso. E Jesus não é real na sua vida, Natal não é real na sua vida. Ou a pessoa devolve, ela fala, esse objetivo, essa palavra, é quando eu tiver mais fé, isso não vale para mim agora. Então, há muitas maneiras que as pessoas têm de negar Jesus. Sensível ou insensivelmente, elas estão negando o Natal de Jesus, na realidade. Em 2021, a Defesa do Evangelho publicou no Facebook uma frase que alguns gostam de dizer, eu não estava no Éden, mas herdei a culpa, como querendo dizer assim, não faz sentido isso. Mas as pessoas precisam entender que nós não herdamos a culpa. Nós não herdamos a culpa. Nós herdamos a natureza pecaminosa. Isso todos nós herdamos. E todos nós estávamos no Éden, nos lombos de Adão, e todos nós somos descendência de Adão, a natureza pecaminosa de Adão está em nós. Mas também você não estava no Calvário,
E nós herdamos a graça de Jesus quando ele morreu por nossos pecados lá no Calvário. O Natal é a ocasião em que nós celebramos o nascimento de Jesus, mas o sentido do Natal é a cruz de Jesus. Ele veio para morrer por nossos pecados, desde a manjedoura, deitado naquela madeira da manjedoura, estava representando que ele seria pregado na cruz, cumprindo o seu propósito de vir ao mundo. Então nós herdamos a graça de Jesus. John Fletcher diz: ninguém herdou a culpa de Adão, nós herdamos a sua natureza pecaminosa. Seremos condenados por nossos próprios pecados e infidelidade, e não pelo pecado e infidelidade de Adão. Nós somos herdeiros agora da graça pela fé. Mas alguns irão herdar a culpa por causa da incredulidade. Esse é o problema de muita gente hoje. Natal é real na existência humana, não de todos. No dizer de Jesus, na maioria das pessoas não é. Quando muitas pessoas se preocupavam com as multidões seguindo Jesus, os discípulos, Jesus disse: olha, esforcem-se por entrar pela porta estreita e andar pelo caminho apertado que conduz à salvação, que são poucos que encontram. Jesus estava dizendo, a maioria não entra pela porta, a maioria quer andar no caminho largo desta vida, deste mundo, onde estão na segunda-feira, nos dias da semana, negando a real existência de Jesus em sua vida. O nascimento de Jesus é a manifestação de Deus entrando no mundo, na pessoa e na essência humana, do verbo eterno que se fez carne. O verbo se fez carne, diz o verso 14. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. E verso 11 diz, ele veio para o que era seu, ele veio para os judeus, ele veio para o seu povo, mas o seu povo não recebeu. Então isso é herdar a culpa pela incredulidade. Quando alguém não recebe Jesus, ele vai herdar a culpa, assim como Adão herdou a culpa do pecado, mas Adão tinha uma diferença, ele tinha a promessa da vinda do Salvador, e ele fazia expiação, e ao longo de todo o Velho Testamento, os homens que foram os filhos de Adão, os filhos de Sete, e a família dos filhos de Deus, e confiavam na expiação de Jesus Cristo. Mas aqueles que não confiavam, como Caim, e toda aquela raça humana, que se separou da graça, se distanciou da graça, em vez de herdar a graça pela fé, herdou a culpa. Então a Bíblia nos diz que Jesus nasceu, porque Deus veio habitar entre os homens, ele se tornou igual aos homens, na pessoa do verbo que se fez carne, que é Jesus. É bom a gente lembrar que não é Deus Pai que se encarnou. Algumas pessoas às vezes falam com referência ao Natal como Deus Pai, mas Deus Filho, o verbo eterno. João, muito claro, no capítulo 1 do Evangelho, o verbo se fez carne, o verbo estava com Deus, ele era Deus, mas ele é o Filho de Deus que veio ao mundo. Então Deus se fez homem, habitou entre nós na pessoa do seu Filho. Por isso que as crianças aprendem logo João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. É o Filho que veio ao mundo, Deus se fez carne na pessoa de Jesus, ele é o Filho de Deus, ele é a verdadeira luz que ilumina todo homem que está chegando ao mundo. E os que o recebem, como diz o verso 12, recebem também o poder, a prerrogativa de se tornar filho de Deus. Que coisa maravilhosa que Deus fez. Isso é o Natal. Natal é dizer que há poder, pela fé, de qualquer ser humano, na sua existência humana, se tornar filho de Deus, filha de Deus, pela fé em Jesus, que veio ao mundo para salvar os pecadores. E João diz, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Nós temos o testemunho da palavra, nós temos o testemunho daqueles que viram Jesus. O nascimento de Jesus é Deus se manifestando, entrando neste mundo, para dizer, olha, eu estou aqui me identificando com você.
Eu lembro uma vez o pastor Billy Graham, ainda quando era jovem, estava pregando aqui no Brasil, e ele, querendo explicar isso, ele usou aquela ilustração do formigueiro. Não sei quem ouviu aquela mensagem, estava naquele dia, ou assistiu essa mensagem dele. A gente não tem como entender muita coisa a respeito de como Deus se manifestou vindo ao mundo. Mas aquela ilustração, que eu acho que é tão simples e tão natural, pode dar alguma ideia para você, se você ainda não tem o que é Deus se manifestar no mundo e dizer: eu sou igual a você. Então, assim, o fazendeiro ia pelo caminho e pisou em cima das formigas, e depois ele queria se desculpar com as formigas, dizer com as formigas: olha, eu não queria pisar em você, eu não queria matar algumas de vocês. Então ele fala: como eu posso conversar com as formigas? Ele falou assim: só tem um jeito, eu preciso me transformar em uma formiga para falar com a formiga, dizer sobre isso. É mais ou menos essa ideia. Deus é o criador de todo esse universo maravilhoso, esse mundo maravilhoso. É claro, a Bíblia diz que nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, isso já nos coloca numa situação de destaque e de distinção maravilhosa. Nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, mas ainda assim, para Ele falar conosco, além de Ele ter falado através dos profetas, ter falado pela revelação da palavra, um dia Ele disse: eu irei lá, através do meu filho. Eu vou nascer como homem através do meu filho. E eu vou poder dizer para os meus filhos, para os homens, que eu os amo através da pessoa de Jesus. Isso é o verbo vindo ao mundo, se encarnando, e Deus falando conosco como igual. A única diferença é que Jesus nasceu concebido pelo Espírito Santo, pela Virgem. Ela foi uma concepção sobrenatural. Deus veio, se encarnou no ventre da Virgem, e Deus, através daquela encarnação, fez com que o seu filho nascesse 100% Deus, 100% homem, vivesse sem pecar, e através da sua vida sem pecado, lá na cruz, pudesse clamar aquela grande exclamação: Pai, perdoa-lhes. Porque o seu sangue não tinha pecado, ele era o verbo eterno, que podia compreender, e podia nos fazer compreender melhor a Deus, através das suas palavras. Por isso, o verbo se fez carne, habitou entre nós, pleno de graça e de verdade. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Esse é o verdadeiro sentido do Natal. O sentido da nossa existência. Deus nos amou tanto que Ele veio falar conosco através do seu próprio Filho, dizendo por que estamos aqui. Porque Ele tem preparado o céu, e Ele tem preparado uma nova terra e novos céus, quando terminar todo esse ciclo da nossa existência aqui. Então, Natal é real, sim, na existência humana. Aqueles que abriram o seu coração para receber Jesus como seu Salvador pessoal, que receberam entendimento para conhecer a Deus como seu único Criador e como seu único Salvador Redentor, através do sacrifício de Jesus lá na cruz. Outro dia quero falar mais sobre isso. Como há coisas que a gente não compreende, e os biólogos, os sociólogos, os filósofos estão tentando explicar para a gente por que a gente está aqui, e nunca eles conseguem dar uma resposta satisfatória. Nunca nenhum biólogo, nenhum sociólogo, nenhum filósofo, nenhum religioso que não conhece Deus, nenhuma ciência deste mundo conseguiu explicar com satisfação qual o sentido da nossa existência. Mas quando nós entendemos o que é o Natal, a realidade do Natal, que o Natal é real na nossa existência humana, por causa de Jesus, nós temos sentido da vida. Nós temos paz no coração. Nós temos alegria de descobrir o que é isso que Deus colocou no nosso coração, que é a eternidade. E entender que Deus nos ama tanto, que está nos preparando para a eternidade. Aqui não é nossa morada, estamos aqui de passagem. Nosso verdadeiro lar ainda está por vir. Um dia Jesus voltará e nos levará para estarmos com Ele para todo sempre. Por isso, meus queridos, ajudem a falar às outras pessoas, seus parentes, seus familiares, o que ouvimos hoje aqui através das músicas cantadas pelos adolescentes, a respeito do Natal, da vinda de Jesus, do Salvador. O Natal é real, sim. Poderia aqui citar, eu preparei alguns testemunhos,
pessoas que tiveram a sua vida transformada. Nós temos no Novo Testamento pessoas que tiveram a sua vida transformada porque Jesus foi real na sua vida. E eu sei falar que na minha família, desde que eu me entendo por gente, ser humano, passou a ser real desde o dia que o meu avô se converteu. A minha avó, que não conhecia, já era crente, e na sua ascendência, e se eu não me engano, meu trisavó já era crente. Então, houve um começo de realidade da vida de Jesus na família dos meus antepassados. Alguns aqui aconteceu na sua vida, não houve isso na sua família antes. Então, algum momento na história, na sua família, na sua vida, Jesus se tornou real. A realidade do Natal veio. E como diz alguns hinos, né? E Natal agora para nós é sempre presente. E nós vamos sempre celebrar a Jesus. Por isso a gente volta todos os primeiros dias da semana para cultuar, para adorar, que é o dia do Senhor. E nós estamos seguindo com Ele no caminho, e custe o que custar, aconteça o que acontecer, venha o que vier, vamos seguir a Jesus. E estamos seguindo a Jesus, e deste caminho a gente não desiste. Porque a gente sabe quem a gente crê agora. Está com os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Porque Natal é real na existência. Porque não estamos aqui negando Jesus com o nosso viver. O nosso viver é o mesmo aqui no templo, e é lá no lar, e é lá no trabalho, é lá na escola. Quando o Natal é real para você, onde você estiver, você está realmente vivendo a realidade de Jesus na sua vida, através do seu agir, através do seu falar. Você tem a sensibilidade de que Jesus está com você. Você está sempre perguntando: e meus passos, o que faria Jesus agora? E quando você tem alguma dúvida, você vai fazer uma oração. E quando você amanhece o dia, você está orando. E quando está terminando o dia, você está orando de novo, agradecendo a Deus. Você está vivendo em comunhão com o Senhor. Isso é comunhão íntima. Significa que Jesus é real na sua vida. Você está lendo a Bíblia, como disse o irmão Pacheco, você vai orar: Senhor, fala comigo. E a gente está de cabelo branco, mas a gente continua fazendo isso. Senhor, eu vou ler a tua palavra agora, continua falando comigo, porque Natal é real. Natal não é apenas uma data celebrativa no final do ano, no mês de dezembro. Não, ele é real. Ele é real. E é isso que faz diferença no dia a dia. Jesus está presente. E ele está sendo honrado. E o nome de Deus está sendo glorificado, porque estamos vivendo como se fosse hoje, o dia que ele vai voltar para nos levar. E queremos estar prontos para quando ele voltar. E como disse Paulo, ele vai voltar no piscar e fechar de olhos. Não sabemos o dia e a hora, mas nós estamos vivendo cada dia como se fosse o último dia. Estamos vivendo e querendo falar para outras pessoas que também devem conhecer Jesus, a realidade do Natal. E Jesus veio por amor, e Deus o ama tanto, Deus a ama tanto, que Ele quer também dar o seu perdão, a sua salvação gratuitamente, conceder a prerrogativa, o direito de se tornar filho e filho de Deus, fazer parte da família de Deus. Isso é a realidade do Natal. Vamos falar com as pessoas sobre isso. Vamos evitar a insensibilidade. Às vezes, talvez aconteceu com você, tantos problemas este ano, das dificuldades, e às vezes você nem tem mais desejo de enfeitar a casa, com símbolos do Natal, passou por tantas coisas, tantas tristezas, você está perdendo a sensibilidade. Não perca a sensibilidade. Queira adorar a Jesus, queira fazer como os magos foram lá: eu quero doar, eu quero dar presentes. Queira se unir com outras pessoas para festejar, para celebrar durante essa semana, especialmente no próximo final de semana, o Natal, fazer uma ceia. Lembre que lugar é tempo de dar presentes, é tempo de se alegrar, é tempo de falar desse grande amor, esse grande presente que nós recebemos, que é Jesus Cristo. O maior presente que nós recebemos. E nós podemos levar esse presente a outras pessoas. Isso depende, mas principalmente, de que a nossa vida esteja de fato em harmonia com o Evangelho, e nós estejamos de fato tendo valores,
atitudes e todo o comportamento por causa do Evangelho de Jesus. Está reinando no nosso coração o Rei, o Senhor Jesus Cristo. E agora queremos viver essa fé viva e ajudar outras pessoas a conhecer também o Evangelho de Jesus. O verdadeiro sentido do Natal. Que Deus nos abençoe. Amém.